Boa tarde. Antes de começar, eu queria agradecer aqui aos organizadores deste evento e parabenizá-los pelo tema escolhido. Também agradecê-los por me terem convidado, eu fiquei muito honrada. Queria agradecer também à Ministra Elizabeth, eu acho que ela talvez ainda não chegou, né? Bom, mas eu agradeço então depois. Porque a Ministra Elizabeth é que está na origem deste meu convite a participar deste evento. A minha palestra vai tratar principalmente da cooperação judicial em crimes militares, porque, como já entenderam, o meu trabalho aqui no Brasil, desde o mês de fevereiro deste ano, é facilitar a cooperação jurídica, judicial entre a França e o Brasil. Eu estou sediada na Embaixada da França em Brasília. Eu vou tentar fazer uma pequena apresentação primeira da Justiça Militar na França, para que tenham mais ou menos uma ideia. Eu só queria informar que eu não sou especialista da matéria, eu tive que estudar um pouco para fazer esta apresentação, portanto pode ser que eu cometa alguns erros. Se alguém tiver perguntas ou observações, por favor, fiquem à vontade. Vamos lá, então. Na França, a justiça militar foi-se pouco a pouco integrando à justiça comum. Em 1982, houve uma primeira lei que suprimiu os tribunais militares em tempo de paz para os crimes cometidos no território francês. Só foram mantidos 2 tribunais militares para os crimes cometidos fora da França, ou seja, o Tribunal das Forças Armadas de Paris, que doravante vou denominar TFAP, e o Tribunal das Forças Armadas estacionadas na Alemanha. Em 1999, uma nova lei, de novembro do mesmo ano, reformou o Código de Justiça Militar e o Código de Processo Penal, criou um tribunal único para os crimes cometidos fora do território francês, ou seja, o TFAP, que ficou o único tribunal competente para os crimes cometidos no exterior em tempos de paz. Em tempos de paz, então, compete aos tribunais comuns, que a gente chama na França Tribunal de Grande Instance, em formações específicas, julgar os crimes cometidos no território francês. O TFAP, como eu já disse, julgando os crimes cometidos no estrangeiro. Além dessa aproximação do direito processual penal, também houve uma aproximação do direito penal especial, e o direito penal especial e o direito penal militar foram, pouco a pouco, se aproximando. Hoje, os crimes cometidos por militares e as penas cabíveis são os mesmos. Todos os crimes podem ser cometidos por militares ou não. A única diferença é que há certos crimes específicos que pertencem à justiça militar, e que o crime seja cometido pelo militar ou por uma pessoa que não seja militar tem basicamente as mesmas penas, salvo em certos casos pode haver penas específicas pela pessoa ser militar em certos tipos de crimes, como por exemplo a perda de patente. Okay. Em tempos de paz, então, os crimes que são da competência do TFAP, eles estão investigados, denunciados e julgados conforme o Código de Processo Penal, ou seja, não há um direito processual militar específico na França, é o Código de Processo Penal que se aplica. Mas devo dizer que há uma especificidade processual no TFAP que eu vou tentar explicar para vocês, então para os senhores aqui. Não, não é aqui. Não. É aqui.
primeira coisa, eu acho que vocês vão ficar talvez um pouco surpreendidos, mas é que o Tribunal das Forças Armadas ele é vinculado ao Ministério da Defesa da França. E está vinculado à direção jurídica do Ministério da Defesa da França. Os membros do Ministério Público estão em posição estatutária de destacamento e recebem um grau, uma patente de assimilação. Mas são membros do Ministério Público da carreira judicial. Não há uma carreira à parte. São membros do Ministério Público que são destacados para trabalhar no Tribunal das Forças Armadas de Paris. Esses membros do Ministério Público, o Procurador e os promotores, são nomeados pelo Ministério da Defesa e a especificidade dessa nomeação é que não há, nesse caso, uma opinião prévia do Conselho Superior da Magistratura. Ou seja, hoje na França, para que um membro do Ministério Público possa tomar um cargo num tribunal ou mudar de cargo e ir para outro tribunal, ele precisa é preciso obter uma opinião do Conselho Superior da Magistratura. Essa opinião não é vinculativa. No caso de uma tomada de função no Tribunal das Forças Armadas de Paris, os membros do Ministério Público não vão receber, essa nomeação não vai receber a opinião prévia do Conselho Superior da Magistratura, ou seja, a decisão pertence unicamente ao Ministro da Defesa. De maneira diferente, o juiz de instrução, que aparece aí, JI, o juiz de instrução também ele é destacado, é um magistrado destacado para trabalhar no Tribunal das Forças Armadas, mas ele é nomeado conforme o Código de Organização Judiciária, ou seja, com uma opinião conforme do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, para a nomeação do juiz, aí não é o Ministro da Defesa que decide, é o Ministro da Justiça com a opinião prévia do Conselho Superior da Magistratura. Em França, já há alguns tempos que essas especificidades do processo criminal foram alimentando receios de dependência ao poder militar e também de risco de impunidade da hierarquia militar. Neste momento, há um projeto de lei examinado no Senado para modificar esse estado de facto pois. Mas não sei onde é que eu vou. Espera aí, aqui. Bom. Desculpa. Então, assim, esse projeto de lei, então, examinado, tem vocação a suprimir o Tribunal das Forças Armadas de Paris e os motivos dessa reforma estão explicados pelo volume de atividade do Tribunal das Forças Armadas de Paris, que é muito fraco. Como podem ver aqui, há 1.600 a 1.700 processos por ano somente que é examinado pelo Tribunal das Forças Armadas de Paris. Dentro desses processos, só 2,5%, ou seja, os crimes mais graves cometidos por militares. São 2,5%, ou seja, os crimes mais graves são muito poucos e os delitos puramente militares constituem somente 10% do total. Ou seja, que estes números não parecem justificar que se mantenha esse tribunal derogatório. Portanto, possivelmente, no próximo ano, em 2012, porque já era para ter sido suprimido este ano até, o Tribunal das Forças Armadas de Paris, possivelmente esse tribunal será suprimido no próximo ano e as competências para julgar os crimes cometidos
no estrangeiro em tempos de paz, então serão deferidas ao Tribunal de Paris, Tribunal de Grande Instance, ou seja, o Tribunal de Direito Comum Ordinário de Grande Instance de Paris, que é competente para julgar todos os outros crimes. Há uma seção específica desse tribunal que seria competente para julgar então os crimes militares. O objetivo desta intervenção era fazer principalmente uma apresentação dos instrumentos de cooperação judicial e como funciona a cooperação judicial em crimes militares. Vou rapidamente fazer uma apresentação dos instrumentos de cooperação judicial, em particular daqueles que são aplicáveis com o Brasil, entre a França e o Brasil. Okay. Há um instrumento da ONU, Convenção de Palermo, de 15 de novembro de 2000, sobre o combate à criminalidade organizada, que contém disposições sobre a cooperação judicial. Essa Convenção de Palermo tem nos artigos 13 a 21 disposições que permitem considerar... Ai, está passando outra vez, desculpe. Como eu estava dizendo, essa convenção tem disposições específicas que podem ser utilizadas pelos Estados-membros da convenção que não têm entre si tratado bilateral de cooperação. Quer dizer que os Estados-membros dessa convenção, desse tratado, podem utilizar o tratado para reger a cooperação judicial entre si, mesmo quando não existe um tratado bilateral para isso. Falaremos depois, então, dos motivos de recusa de cooperação, porque é um ponto mais importante. Essa Convenção de Palermo, então, ela prevê que a cooperação judicial ela é executada pelo canal das autoridades centrais e não pela via diplomática. Geralmente, os pedidos de cooperação, as cartas rogatórias, na ausência de tratado... Vamos, aqui eu não fiz nada. Espera aí. Não vamos conseguir. Ok. Na ausência de tratado, a cooperação judicial ela é efetuada diretamente... Então faz isso não. Não sei, eu não mexi em nada aqui. Como é que é? É em cima? Sim, mas eu não mexi em nada. Tá. Não, mas agora já não está avançando. Não, acho que está bom. Desculpa. Como eu estava dizendo, então, essa Convenção de Palermo, ela permite uma simplificação na execução dos pedidos de cooperação que já não têm que passar pelo canal diplomático, somente pelo canal das autoridades centrais dos Ministérios da Justiça. Também tem disposições relativas à extradição e transferência de preso, constituição de equipes conjuntos de cooperação, que é uma figura que eu acho não existe no Brasil nem no Mercosul, salvo erro da minha parte, que são equipes conjuntos de investigação, são equipes de investigação de policiais binacionais, ou seja, em casos transfronteiriços, as autoridades judiciais decidem criar um grupo de trabalho, um grupo de investigação composto por policiais. Por exemplo, eu vou dizer que não é o caso no momento, mas podia ser do Brasil e da França,
caso de tráfico de seres humanos na fronteira entre o Brasil e a Guiana, se houvesse, por exemplo, um caso em particular que merecesse uma investigação e que o Brasil e a França tivessem interesse de proceder a uma investigação conjunta, podia-se criar uma equipe conjunto de investigação. De momento, nós não temos ainda o amparo legal para criar tal tipo de instrumento, mas é um instrumento que foi desenvolvido na Europa e que está a dar muito resultado, muito êxito, porque é muito prático e é um instrumento que permite antecipar os eventuais problemas que vão surgir no momento de julgar um caso transfronteiriço. Porque quando tem um caso em que uma parte das investigações foram diligenciadas noutro país, o país que vai receber o caso para julgar, pode haver às vezes problemas de compatibilidade das provas, compatibilidade dos meios de prova, com problemas de admissibilidade das provas obtidas noutro país. A ideia do equipe conjunto de investigação é que permite os juízes encarregados ou procuradores encarregados da investigação sobre esse caso em particular decidirem desde o início estabelecer um protocolo sobre como vão ser diligenciadas as investigações, que tipo de investigação será realizada, aonde. Assim vamos ter a certeza que não vai haver duas vezes a mesma investigação que será realizada dos dois lados da fronteira. Assim sabemos que haverá só uma investigação, há uma coordenação entre das medidas de investigação e também é muito útil porque assim, desde o início, as duas autoridades judiciais competentes vão decidir quem no final vai julgar o caso. Assim, permite prever, antecipar os conflitos de competência. Assim, não há, nesse tipo de caso, não há conflito de competência. Bom, para voltar ao nosso tratado da ONU, também permite a utilização de medidas específicas de investigação, mas eu não vou entrar mais no detalhe, porque não é bem dizer o nosso objeto aqui. Para falar mais especificamente sobre a cooperação com o Brasil, há uma convenção, um tratado bilateral de 28 de maio de 1996, que foi assinado em... Lá vai ele outra vez. Eu não fiz nada. É testemunha. Não, mas eu devia ter avisado que eu tenho certas más ondas, porque tudo que é informática, eletrônica, normalmente não resulta comigo. Mas, bom, eu devia ter informado. Meia culpa. Então, eu já não sei onde eu ia, não. Assim, Convenção Bilateral, desculpa. Essa Convenção Bilateral, ela foi firmada em 1996, quando ainda não era muito desenvolvido, quando não eram muito desenvolvidos os instrumentos específicos de investigação. Por exemplo, tá bom. Normalmente na França nós sabemos passar slides. Eu não quero estar a dar aqui uma imagem, né? Isso é só... Nesse sentido eu não sou representativa dos franceses. Bom, só avisando. Ok. Então, essa Convenção Bilateral de 1996, ela é bem que recente, afinal ela é antiga porque foi negociada sobre um modelo bem antigo que não prevê, por exemplo, equipes conjuntos de investigação. Portanto, França e Brasil são países fronteiriços. Também não prevê a possibilidade de ter recurso a medidas de investigação específica. Ou seja, ela é muito geral, não é muito adaptada à criminalidade organizada, e ela regula a transmissão dos pedidos de cooperação, mas
não diz exatamente como é que esses pedidos devem ser executados. E as dificuldades que nós podemos ter, que eu vejo no meu dia-a-dia aqui no trabalho no Brasil, que vá para o Brasil, vá para a França também, uma lentidão na tramitação dos processos e dificuldades em obter certos atos de investigação que podem parecer atos coercivos. Por exemplo, escutas telefónicas, identificação de conta bancária, apreensão de bens. Esse tipo de operações são um pouco difíceis de realizar hoje. Obrigada. E aí, vamos chegar ao que nos interessa, é que em todo o acordo... Não sei só eu, afinal. Em todo acordo bilateral e também em instrumentos multilaterais, há uma especificidade muito clara na matéria militar, é que todos os instrumentos do Conselho da Europa, instrumentos bilaterais, instrumentos multilaterais, prevêem que os crimes militares que não se aplicam aos crimes puramente militares. Ou seja, não podia haver, por exemplo, um pedido de cooperação jurídica, um pedido de investigação a ser realizado na França pelo crime puramente militar cometido aqui no Brasil ou até cometido na França. Mas a partir do momento em que é um crime considerado como um crime puramente militar, ele não pode dar origem a um pedido de cooperação. O que geralmente é muito raro. Mas, se for, por exemplo, um militar francês ou de outra nacionalidade, mas trabalhando pelas Forças Armadas Francesas, que cometer, por exemplo, um homicídio durante o exercício das suas funções na África, o que já aconteceu, infelizmente, esse caso pode dar resultado, pode ser motivo para um pedido de cooperação com o Brasil. Nesse caso, o militar em questão era brasileiro, de origem, nascido no Brasil, se eu não me engano, no estado do Amapá. E essa pessoa, então, foi trabalhar para a França, chegou a trabalhar nas Forças Armadas Francesas e aí, durante uma missão, ele matou uma pessoa. Eu acho que era uma pessoa civil. Não, era um militar. Ele matou um militar. Ele matou um militar e a procuradora do Tribunal do TEFAP, do Tribunal das Forças Armadas de Paris, enviou um pedido de cooperação ao Brasil para, durante o processo no Tribunal do Júri, terem informações sobre a sua personalidade, sobre a sua infância, recolher testemunhas da sua família para saber como é que era essa pessoa e poder tomar, para que o Tribunal do Júri possa tomar conta desses elementos de personalidade no momento de julgar esse então senhor brasileiro. Portanto, nesse caso, o Procurador-Geral da República do Brasil fez uma investigação no estado do Amapá e foram devolvidos todos os atos de investigação para a França. A mesma coisa vale também para o Tratado de Extradição. Nós temos com o Brasil também um Tratado de Extradição que foi assinado na mesma data, no dia 28 de maio de 1996, e também não se aplica aos crimes puramente militares. Na França, não. Então, na França, um tratado que foi ratificado, ele tem valor supralegislativo, que não é o caso, se eu não me engano, aqui no Brasil. E também o nosso Código de Processo Penal, porque agora a minha ideia aqui era explicar um pouco para vocês como funciona o sistema na França.
Ou seja, o que é que prevê o Código de Processo Penal quando se recebe ou se transmite um pedido de cooperação? O pedido de cooperação pode ser, em teoria e em caso de emergência, quando sai da França, o nosso Código de Processo Penal prevê que o juiz de instrução, o procurador da República, ele pode enviar diretamente o seu pedido para a autoridade competente do outro país. Só que essa transmissão direta, na realidade, nunca se faz, porque há tratados bilaterais que prevêem justamente, como é o caso com o Brasil, a comunicação pela via da autoridade central, ou seja, do Ministério da Justiça. Na França, quem é competente para a execução de uma carta rogatória ou para executar um pedido de extradição é o Ministério Público ou o juiz de instrução. Quando são tipos de, por exemplo, em matéria de auxílio mútuo, quando há uma carta rogatória para ser executada, se essa carta rogatória contiver pedidos que só podem, tipos de atos que só podem ser executados na França pelo juiz, será então o juiz de instrução que se encarregará de executar esses pedidos. O Ministério Público, ele se limitará, por exemplo, a pedidos que consistem em oitiva de testemunha, esse tipo de investigação.